Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 24 de julho, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, que Jesus conta a parábola do trigo e do joio, é muito interessante como o joio ele é semeado. O joio aqui, significando o mal, a ação do inimigo, né? Na própria parábola, Jesus, ele conta, né, que um homem semeou a boa semente, no caso, o trigo, no seu campo. Só que depois veio um inimigo e semeou o joio. Quando foram perguntar ao dono do campo, vieram até questioná-lo, mas o senhor não semeou boa semente, não semeou o trigo, por que nasceu o joio? E o dono falou: foi um inimigo que fez isso. Foi um inimigo que fez isso. Queridos irmãos e irmãs, uma das coisas que esse evangelho nos convida é a vigilância. Sim, vigilância por quê, Padre? Vigilância com o mal que pode entrar na nossa vida. O inimigo, ele é muito esperto em semear o mal no nosso coração. Ele é oportunista. Ele é oportunista. Ele fica esperando as oportunidades de lançar a semente do mal na nossa vida, no nosso coração. Ele espera as situações concretas da nossa vida e percebe se a gente dá alguma brecha para ele entrar, para semear o joio. Por isso, vigilância. É preciso termos muito cuidado, meu povo. É preciso termos muito cuidado. Nós precisamos ser trigo. Nós precisamos ser trigo. É claro que existe na nossa vida cristã uma luta muito grande que devemos travar diariamente. Uma luta que se deve travar diariamente. Por quê? Por várias vezes, só um exemplo, por várias vezes em suas cartas, São Paulo, ele fala sobre o homem novo e o homem velho. As obras da carne, as obras do Espírito, né? As obras do Espírito. Ou seja, e São Paulo muitas vezes vai falar que o homem velho está em conflito com o homem novo. O homem velho e o homem novo estão dentro de nós, meu povo. São Tiago, por exemplo, assim também como São João, na sua carta, vai falar a questão da concupiscência. O que é a concupiscência? A concupiscência é a inclinação que nós temos para o mal. Sim, a concupiscência existe em mim e em você. Ah, padre, eu não sabia. Pois fique sabendo. Quando o homem foi ferido pelo pecado original, por mais que nós tenhamos sido batizados,
transformados pela graça de Deus. Por mais que hoje nós sejamos seguidores de Jesus Cristo, mas sempre vai existir aquela inclinação para o mal, para o pecado. Por isso, vigilância. Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas fraquezas. E é aí, muitas vezes, que o inimigo vai semear o joio. O inimigo vai querer semear o joio nas nossas relações, nas nossas amizades, nas nossas casas, nas nossas famílias, em algum problema que nós estamos enfrentando. Ele vai querer semear a discórdia, ele vai querer semear o ódio, ele vai querer semear o joio na nossa vida. E é preciso termos muito cuidado, meu povo. Muito cuidado. E como é que a gente deve se preparar ou ter esse cuidado? Como é que a gente pode se manter vigilantes? Através da vida de oração, através da vida segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Aqui eu ressalto uma outra coisa. O fato de muitas vezes nós identificarmos até o joio em nós, porque em nós também existe um pouco de joio, viu? Como assim, Padre? Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós não percebemos só coisas boas? Tem tantas coisas ruins que a gente precisa mudar, não é? Tem tantas coisas que a gente precisa ainda se converter. Tem tantas coisas em nós que precisam ser transformadas. Até pecados. Pecados que nós precisamos deixar. É o joio, meu povo. É o joio. E uma das coisas bonitas também no evangelho de hoje é que alguém chega para o dono e diz assim, queres que vamos arrancar o joio? E o dono respondeu, não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Olha só, deixai crescer um e outro até a colheita. Isso aqui nos faz pensar em quê? Na paciência que Deus tem conosco. Sim, meu povo. Deus sabe da nossa luta ou das nossas lutas contra o pecado, contra o mal, contra a maldade, contra o joio, contra o homem velho. Deus sabe. Deus sabe que em algumas áreas da nossa vida a gente precisa de mudança. Deus sabe que em algumas áreas da nossa vida a gente precisa de transformação, de conversão. E Deus, Ele tem paciência conosco. E é tão bom quando a gente para pensar, Deus está tendo paciência comigo. É claro que o fato de compreender que Deus tem paciência comigo não significa que eu tenho que relaxar ou me acomodar no pecado. Não. Deus está tendo paciência comigo para que eu mude, para que eu me converta, para que eu mude de vida. Deus tem paciência conosco. Deus está tendo paciência com você. Deus está esperando a tua decisão de mudar de vida até hoje. Pense nisso. Pense nisso. Em você existe trigo, mas em você também existe o joio. Que o trigo vença nas nossas vidas. Que o bem vença na nossa vida. Que a graça de Deus nos torne vitoriosos. Para que no dia da colheita o trigo seja recolhido e colocado no celeiro de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.